Crianças, bem-vindas ao 18º Seminário de Diversidade Étnico-Racial. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. E a gente vai começar a apresentação cultural Poesia Cantada, Me Gritaram Negra, de Vitória Santa Cruz, com a turma do 4º ano da Escola Básica Municipal Darcy Ribeiro, com a professora Ellen Kice Silva da Rosa. Eu tinha 7 anos apenas. Apenas 7 anos. 7 anos nada. Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes da rua me gritaram: negra! Por acaso sou negra? Me digam. Sim! E o que é ser negra? Negra! E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. E me senti negra, como eles diziam. E retrocedi, como eles queriam. E odiei meus cabelos, meus lábios grossos e minha carne preta. E retrocedi, e retrocedi. E passava o tempo, e sempre angustiada, continuava levando nas costas minha pesada carga. E como pesava, negra, 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 negra. Até que um dia eu retrocedi e retrocedi, e achei que eu ia cair. Negra, 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 negra. E daí, negra. E daí, negra. Sim, negra, negra sou. Negra. 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 Negra sou. E de hoje em diante, não quero alisar meus cabelos. E vou rir daqueles que, por educação ou por nos evitar, chamam aos negros gente de cor. E que cor é essa? Negra! E como soa lindo! Negra! E que ritmo tem? Por fim eu compreendi. Já não retrocedo. Avanço e espero, porque bendigo aos céus, porque Deus quis que o negro azevite fosse a minha cor. Já compreendi, já tenho a chave. Negro, 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 negro. Negra sou. Uma foto deles. Que amor da minha vida. Junta mais, junta mais. Junta mais, vai lá. Vitória, senta na frente, Vitória. Vai na frente, Vitória. Vai na frente. Vem um pouquinho mais pra frente. Isso. Quem quer sentar? Tem quem tá atrás.
Dá um microfone lá. Mas eu vou ver se só um kitzinho pra cada um. É, só um. Parabéns, professora Ellen Kiss, e todas as crianças nos presentearam com essa excelente apresentação. Agora a gente vai iniciar o nosso conversatório, que significa uma conversa circular, em quem, né, está aqui no palco pode estar conversando com o público, que pode fazer comentários, né, breves ou perguntas. Portanto, é o momento de compartilhar. Nesse conversatório, que é intitulado Desafios e Possibilidades para uma Educação Antirracista a partir da Literatura, a gente vai ter primeira partilha, que é intitulada Sacola Literária, Mulheres Cientistas, da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito. O professor João Vitor da Silva Souza e estudantes Arielle Vitória Lopes Schumacher e Caleb Gerovski Ferraz. Pode sentar. Pode passar por aqui. Não? Pronto. Também para compor esse conversatório, chamamos a professora palestrante Eliane Debus e as mediadoras Zâmbia e Tatiana Mina. Eliane Debus é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, é líder do Grupo de Pesquisas Literalize, Grupo de Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária. Atualmente está à frente da Secretaria de Cultura, Arte e Esporte da UFSC. Vamos iniciar com a partilha e, em seguida, a fala da professora doutora Eliane Debus.
Bom, prazer receber vocês. Vou só explicar como a gente vai funcionar a nossa dinâmica. Vocês vão ter de 15 a 20 minutos para poder concluir a fala. A gente vai avisar quando tiver em 10, em 3 quando for para concluir. Aí depois a gente vai passar a fala para a professora Eliane Debus. Aí a gente faz uma mediação e abre para o público, tá bom? Então tá certo. Bom dia. Eu estou à esquerda de quem está na plateia. Meu nome é João Vitor. Sou o professor do 5º ano. Pode ser. Sou professor do 5º ano na EBM Beatriz de Souza Brito. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de cabelos crespos, preto com azul. Estou usando óculos redondos, uma camiseta e uma calça preta, um casaco azul com branco e tênis branco com preto também. E esse é meu sinal em Libras. O nosso projeto desse ano foi o projeto da Sacola Literária, que reúne mulheres cientistas. O projeto ele inicia como uma proposta de aplicação durante todo esse ano lá no colégio, com as turmas de 5º ano, a turma da manhã e a turma da tarde, norteado pelo livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, de Flávia Martins de Carvalho. A ideia inicial partiu no momento em que a nossa equipe pedagógica solicita para que a gente monte um projeto para trabalhar com as crianças durante o ano letivo, voltado para a educação das relações étnico-raciais. E eu me questiono, como que eu posso trazer uma forma legal de trabalhar com que os meus alunos se sintam incluídos, com que todos participem e seja uma coisa legal e que eles gostem de fazer. E daí eu tenho a ideia de começar trabalhando com o filme Estrelas Além do Tempo, que eu creio que a maioria das pessoas aqui conhece, mas é um filme que conta a história de 3 mulheres negras que trabalham na NASA. E vai muito além disso o filme. É um filme que traz também relações de racismo nos Estados Unidos, na época em que o filme se passa. Questões relacionadas à não utilização de certos espaços das pessoas negras, que ainda havia segregação racial. E eu levo a ideia para a minha supervisora Cida e para a minha supervisora da ERE, a Anaílse, maravilhosa. E a Anaílse traz a ideia de trabalhar com o livro. Ela tinha a coletânea dos livros da Flávia, e, em cima disso, a gente começa a pensar como que a gente pode implementar isso para os alunos. Então, nós tivemos uma reunião, debatemos e chegamos na conclusão de que iríamos trabalhar com o livro, e eu começo a organizar todas as coisas. Então, eu monto a arte que está aqui, a arte que foi na nossa ecobag, está também na nossa apostila de trabalho, que os alunos levaram para casa. A ecobag é produzida e nós podemos começar a nossa aplicação do projeto. Então, no primeiro momento, aqui também são as páginas da nossa apostila, com as orientações que ia para as famílias e aquilo que os estudantes deveriam fazer. É um projeto que eu penso muito em trabalhar também as relações de gênero, por isso trabalhar sobre mulheres negras importantes na história, dentro da contribuição científica, porque muitas vezes, dentro da área da ciência, a gente percebe que tem uma masculinização, que diversas vezes não é visto mulheres, e principalmente mulheres negras. Então, o meu objetivo principal é esse, dar um pouco mais de empoderamento para as minhas alunas. E também trabalhar como uma forma integrada com as famílias. Porque o foco principal do nosso projeto era o aluno, a cada semana, levar a sacola literária com o livro, com a apostila, e também uma bonequinha junto,
Então, eles passavam os dias com a sacola em casa, debatia com a família, lia o livro, que é um livro em formato de poesias relacionando as contribuições daquela mulher. E daí eles tinham que fazer pesquisas relacionadas àquela mulher que eles escolheram. Então, o primeiro momento a gente teve a nossa sessão de filme, então nós assistimos com a turma da tarde e a turma da manhã o filme Estrelas Além do Tempo. Os meus alunos adoraram, eles conseguiram captar tudo aquilo que a gente consegue entender enquanto racismo, a segregação racial. Eles questionaram o tempo todo por que isso está acontecendo. E a gente teve um debate muito sólido, muito legal, sobre todas as questões que o filme aborda. Um dia após a gente assistir o filme, uma aluna chega com o livro Pequenas Grandes Líderes, Mulheres Importantes na História Negra. É um livro muito bonitinho. E daí a gente faz um acordo dentro da sala que cada dia da semana a gente ia conhecer uma mulher negra importante para a história. Então, foi assim que a gente fez. Então, em cima da literatura também, a gente ia conhecendo cada dia uma mulher, entendendo a contribuição dela para a nossa sociedade. Então, aqui, como eu disse, os itens da sacola, os livros, as ecobags que foram produzidas, as bonequinhas. Aqui, do meu lado, tem uma ilustração que uma aluna fez no dia que ela levou. Muito artista. Aqui o momento de troca deles, troca das sacolas. Então, eles levavam a sacola, a família conversava com eles sobre as questões que estavam ali nas orientações, eles pesquisavam, e foi muito legal. Daí eu quero fazer algumas perguntas para poder a gente ter esse debate com as crianças também, porque eles são o foco principal do nosso trabalho. Então, Arielle e Caleb, primeiro eu acho que eles podem fazer a autodescrição deles, né? Ok? Daí o prof volta para fazer a pergunta para vocês. Oi, eu sou a Arielle, eu tô com um casaco verde, o uniforme da escola, uma calça preta, um tênis branco, eu tenho o cabelo cacheado, uso óculos, aparelho e sou negra. Oi, meu nome é Caleb, eu tenho cabelo liso, sou uma criança branca. Estou usando uma calça jeans azul, estou usando um tênis preto e um moletom preto com amarelo. E tenho 10 anos. Eu queria perguntar para vocês, como foi que as famílias de vocês receberam a proposta da sacola literária em casa? Como foi que vocês desenvolveram, se as famílias participaram? Meus pais acharam isso muito legal, porque é um tema que as escolas têm que começar a aplicar, porque o racismo não é uma coisa legal e os professores, não só os professores, como os pais também têm que botar na cabeça das crianças que o racismo não é legal, isso é um preconceito só pelo tom de pele de uma pessoa. Minha família achou uma boa ideia, porque nós, como os negros, antigamente, na verdade, a gente nunca tinha direito de fala. Aí a minha família achou muito legal por conta disso e também porque, assim, a gente não tem muito direito de fala, como eu disse. Aí o professor botou isso, achei muito legal, e minha família também. Sim. E, Arielle, você, como uma menina negra, a gente trabalhar em cima disso, o que você pensa que isso contribui para ti? Eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia? Tá nervosa. Quero falar, claro.
Eu achei isso muito legal, né? Realmente falando, porque o racismo é um assunto que nós temos que discutir, mesmo porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa pelo racismo, pelo gênero, e é uma coisa muito triste que vem acontecendo muito nesses últimos tempos. Eu finalizo com uma frase da Katherine Johnson, que foi uma das mulheres que apareceu no filme, aparece nos livros que foram mandados para casa, e também no livro que a minha aluna trouxe para que a gente pudesse compartilhar com os colegas dela, que é: você fará melhor se fizer com que outras pessoas queiram aprender. É isso. Quero agradecer imensamente ao professor Arielle e o Caleb. É muito importante ter a presença de vocês aqui hoje nesse espaço. Ficamos muito felizes que vocês conseguiram vir. E vou passar a palavra para a professora Eliane e depois a gente faz uma conversa, tá bom? Já que eu estou falando, eu vou me autodescrever, que eu falei 2 vezes já e não fiz isso. Eu sou uma mulher negra, de cabelos preto e laranja, com tranças finas. Hoje eu estou usando a camisa preta com a logo do nosso grupo de estudos Americanas e um blazer preto, porque estamos aqui em cima, uma calça branca e um tênis verde. Eu uso óculos de correção de armação marrom. Então, vou fazer também a minha audiodescrição. Me chamo Tatiana, sou professora aqui da Rede de Educação Infantil, da Rede. Sou uma mulher negra, cabelo crespo na altura dos ombros, estou vestindo a mesma blusa que a Zâmbia, né, que identifica aí o nosso grupo de pesquisa. Estou usando um blazer branco, uma calça bege, uma sandália preta, estou com alguns acessórios de cor dourada, e o meu sinal em Libras é esse. Agora eu passo a palavra para a professora Eliane. Bom dia a toda a gente. É uma alegria estar aqui. É sempre uma alegria estar na Rede Municipal de Florianópolis, que um dia também já foi minha casa. Também já fui professora da rede até 93. Né? Sou uma mulher negra de pele não retinta, cabelos encaracolados, curtos, os olhos castanhos, estou de óculos com uma armação verde, um batom rosa, que era para ser mais rosa, pela manhã ele estava bem rosa. Estou com uma calça e um casaco de capulana, um tecido de Moçambique, uma blusa preta por baixo, um colar verde, um brinco de madeira e um anel de madeira, sapato preto, e ao fundo, ao fundo, tem uma tela escrito 18º, na frente de todos que estão aqui no espaço, 8º Seminário de Diversidade Étnico-Racial. Agradeço novamente o convite, é uma alegria estar aqui ao lado da Zâmbia, da Tati, e já dizer da emoção, né, de ver o trabalho do professor João e a posição das crianças também frente ao racismo. E também não tem como não falar do que vivenciamos aqui, minutos atrás, com um poema de Victoria Santa Cruz, Quando Me Chamaram Negra, que é um poema produzido na década de 60, né, pela escritora peruana, e que sempre mexe, e é impossível não mexer, né, com as nossas emoções, com a nossa sensibilidade. Parece que eu vou ficar aqui falando sozinha isso, né? Depois que vocês vão conversar, mediar. Pensei que era uma conversa, enfim. Mas eu vou fazer o meu papel, né? Então, eu trouxe um PowerPoint, eu não sei se ele está por aqui, como é que ele está. Então, a gente já pode colocar, que me auxilia aí na minha conversa. Não que eu vou seguir ao pé da letra, até porque a gente vai vendo aí o movimento de vocês, e quando eu ver que estão cansados, eu paro, tá? Então, eu inicio
com o poema que eu gosto muito, da Luz Ribeiro, que eu acho que dialoga também com o poema da Isília da Victória Santa Cruz, né? E que fala do nosso tempo também. Os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas. Você, que fala becos e vielas, sabe quantos centímetros cabem em um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quando vocês citam quebrada nos seus TCCs e teses, vocês citam as cores das paredes natural tijolo baiano? Vocês citam os 6 filhos que dormem juntos? Vocês citam que geladinho é bom só porque custa 1 pila? Vocês citam que quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vidros não se abaixam? Não citam, não escutam, só falam, falácias. É que vocês gostam mesmo é do gourmet da quebradinha, um sarau, um sambinha, uma coxinha. Mas entrar na casa dos meninos que sofrem abuso de dia não cabem nas suas linhas. Suas laudas não comportam os batuques dos peitos laje vista do córrego. Seu corretor corrige a estrutura de madeirite. Quando eu me estreito nos becos feitos para os meninos P de impróprio, eu me perco e peco, por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapa. Percebe? Esses meninos desfilam moda havaiana número 3540 e todos, que é tamanho exato para o seu pé número 38. Esses meninos, tudo sem educação, que dão bom dia, abrem até portão, estão tudo fora das grades escolares, nunca tiveram reforço de ninguém, mas reforçam a força, a tática do tráfico, mais um refrém. Esses meninos não sabem nem escrever, mas marcam no beco, tudo com um caquinho de tijolo, PCC, para o CV, vê? Não vê? Que esses meninos, sem nem carinho, não tem carrinho no barbante. Pensa que bonito, se fosse peixinho fora d'água, a debicar no céu, mas é réu na favela. Lhe fizeram pensar voos altos, voa, 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 aviãozinho. E os meninos, corre, 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 faz seus corre, 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 corre. Podia ser até adaga, flecha, lança, mas é lançado fora, vive sempre pelas margens. Na quebrada do menino, não tem nem ônibus para o centro da capital. Isso parece um sinal. É tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar. E os meninos, malandrão, faz toda a lição, acorda cedo e dorme tarde. E é chamado de função. Queria casa, mas é fundação. Tem prestígio, não tem respeito, é sempre o suspeito de qualquer situação. Vocês já pararam para ouvir alguma vez os sonhos dos meninos? É tudo coisa de centímetro. Um pirulito, um picolé, um pai e uma mãe, um chinelo que lhe caiba no pé. Um aviso. Quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem metros. Luz Ribeiro, uma grande poeta, slammer, né? Quem não sabe o que é o slam, acho que hoje com o Educa Slam a maioria conhece, né? Mas o slam é poesia oralizada, poesia que vem da rua, né? Os saraus que vêm da rua, e geralmente tem uma disputa, e por isso é chamado de slam também. Eu trouxe uma poesia aqui para abrir a nossa conversa, porque, afinal, eu vou falar de literatura, né?
E, ao falar de literatura, eu não posso deixar, então, de citar o grupo de pesquisa Literalize, porque muito do que eu vou trazer aqui é um trabalho em conjunto com o grupo, né? E Tati e Zâmbia fazem parte desse grupo também, e aqui, provavelmente, outras pessoas. Estou vendo a Suelen, tirei o óculos, eu não enxergo a Élica, né? Valesca, porque eu botei o óculos para ver, mas não sei se eu vou me perder, mas as três eu já identifiquei, né? E as duas que estão aqui na minha frente. Nós somos um coletivo, e nesse coletivo nós fazemos vários trabalhos. E é óbvio que eu vou falar um pouquinho também da minha produção ficcional, e ela não é uma produção isolada, mas geralmente tem parcerias, né? Mas geralmente daí se desvincula um pouquinho do grupo. Então, a gente já passa, só queria oficializar aí que a minha fala é a partir das nossas pesquisas, né? O grupo, esse é o blog, tem o canal do YouTube, Facebook, Instagram, é só procurar lá o Literalize, o grupo de pesquisa. Esse grupo está vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, ao programa de pós-graduação em educação e ao programa de pós em estudos da tradução, no quais eu estou vinculada. Então, eu iniciei com o poema da Luz Ribeiro, porque nós vamos pensar um pouco aqui qual o papel da literatura nas discussões, né, sobre racismo, ou naquilo que é possível trazer da literatura na educação das relações étnico-raciais. E eu trago um dizer que eu gosto muito, que não é só meu, né? Esse texto que eu vou ler é meu, mas é uma produção articulada com vários outros pesquisadores sobre o poder da palavra ficcional, o poder da literatura. Então, a palavra ficcional, ela arrebata o leitor para um tempo... Ixi, daí eu não consigo ler. Essa tela é bonita, né, gente? Estou louca para comprar uma dessas lá para a UFSC, na Secretaria de Cultura e Arte, mas é difícil, é caro. Mas eu vou... Vamos lá, vou ter que ler daqui. Então, a palavra ficcional arrebata o leitor para um tempo e espaço que são diversos dos seus, reapresentando mundos e personagens que provocam a identificação ou não, bem como o alargamento do seu horizonte de expectativas. Deste modo, ele, o leitor, experiencia um viver distante do seu, ao mesmo tempo tão próximo. E, ao voltar desse encontro ficcional, leitor e texto, o leitor, já não é mais o mesmo. Ele é capaz de reconfigurar o seu viver. Daí a gente pode continuar. E, ao pensar... Tá ok. Não, eu pensei que tu não tinha botado. Gente, eu estou sem óculos, vocês têm que me ajudar aqui. Então, pensando... Quando eu coloco o poder emancipador da literatura, eu não estou aqui recortando a literatura, se ela é uma literatura de temática africana, afro-brasileira, mas é o poder humanizador da literatura. O que Antônio Cândido coloca como a humanidade reacendida pelo texto literário, ou que o Ondjak, o escritor angolano, chama de aprendicismo, que é quando a gente se debruça sobre uma obra literária, né, uma obra ficcional, ela reconfigura o nosso viver. É mais do que aprendizagem, é aprendicismo. E pensamos assim de todos os textos literários, sem dar também uma valoração a mais, no sentido de dizer que ele é libertador, que ele é capaz de mudar, porque nós tivemos grandes leitores que foram grandes ditadores e até desumanos, como Hitler, enfim, e se sabe que tinha uma grande biblioteca e amava as artes e a literatura. Mas eu quero, então, pensando nesse poder da literatura como emancipação, focar na educação das relações étnico-raciais. E daí que eu trago a ideia de que, se ler o outro e sobre o outro tem importância fundamental na formação leitora do indivíduo, o contato com textos literários que focalizam personagens em diferentes contextos ou a existência de escritores oriundos de diferentes contextos permitem uma visão ampliada de mundo. Assim, conhecer as literaturas de temática afro-brasileira, as literaturas afro-brasileiras e as literaturas
africanas possibilitam uma relação, né, salutar de outras culturas e um alargamento em relação ao outro e o seu viver e o seu fazer. Né? Então, é o que a gente vem discutindo há alguns anos no grupo de pesquisa e nas minhas pesquisas também individuais. E trago rapidamente, acho que muitos professores da rede têm esse livro, até porque na pandemia, muitos, né, acho que mais de 5.000 professores receberam um livro em sua casa, espero que tenham lido. Isso que eu acabei de dizer está nesse livro, né, faz parte dos meus escritos, e nesse livro, então, eu vou me debruçar sobre a importância da Lei 10.639, no primeiro capítulo, principalmente, e os percursos que essa lei reorganiza na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases, porque nós estamos falando de uma lei que está umbilicalmente vinculada à LDB, a Lei Maior da Educação. Então, nunca esquecer isso, porque às vezes a gente pensa, a Lei 10.639 é mais uma lei, né? Não, ela está umbilicalmente vinculada à LDB. Então, esse é o princípio. Se não cumprimos a lei, não estamos cumprindo a regra básica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Junto com a lei, vieram outros dispositivos, né? E muitos outros dispositivos, como as diretrizes de 2004, os documentos de implementação, 2009, 2010, 2012. Então, veja, nós estamos há 21, me ajudem aí com a data, 2003, 24, quantos anos, gente? Vocês estão falando desde ontem, quantos anos dá? Da lei? 21, muito. Maioridade, né? Não, aqui faz muito mais, né? Porque a gente sabe que Florianópolis, Criciúma, Santa Catarina, né? Mas a gente pode ir para outros estados, Salvador, alguns municípios de Minas Gerais, já aconteciam, né? Também já existiam leis próprias, leis municipais. Mas a gente pega a lei maior, a lei federal, né? De 2003. Acho que a gente continua, né? E daí, a partir de algumas pesquisas no campo da ampliação, entendendo que, a partir de 2003, a partir da lei, a literatura para a infância e para a juventude se ampliou. Isso é uma constatação no catálogo. Parece, assim, porque muito se questiona, né, que a implementação ela não se efetivou. Mas como, então, que se amplia esse mercado editorial? Não vamos entender aqui que foi bondade do governo, ou do mercado, né? Desculpa, do mercado editorial, mas é porque o mercado editorial está sempre atento às leis educacionais. Não foi diferente em 1971, com a Lei de Diretrizes e Bases, 5692, né? Em que dizia que agora, então, era necessário a leitura de autores nacionais. Mais de 70% da nossa literatura era uma literatura estrangeira, que chegava nas escolas. Então, a LDB de 71 modificou isso. E começamos a ter vários autores nacionais. Então, se nós formos pegar Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ziraldo, todos esses autores, eles pulam da revista Recreio para os livros para a infância. Eles já tinham textos lá na revista Recreio, movimentados pela lei. E nós vamos ver isso se modificar também com a LDB em 96. Basta olhar os catálogos editoriais, nós tínhamos os catálogos divididos pelos temas transversais. Então, lá estava saúde, pluralidade cultural, questões ambientais. E quando, então, surge a Lei 10.639, em 2003, os catálogos, em 2004, já estavam com seus encartes, né, de literatura afro-brasileira para a infância e juventude. E isso, claro, eles nomearam de diferentes formas, né? Isso tirando os autores que já estavam no catálogo e já convidando outros autores para produzirem. Neste livro, eu até trago alguns autores que já produziam antes da lei, como Joel Rufino dos Santos, Rogério Andrade Barbosa, escritores negros, né? Mas
não era uma produção extensa. E hoje a gente vai ver, existem várias pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado, que vão mostrando essa ampliação. Tá? E esse trabalho de formiguinha em algumas instituições. Né? Aqui em Florianópolis, eu acredito que a gente seja quase um caso à parte, vocês me desculpem por dizer isso, né? Mas, assim, nesse sentido da lei já estar há mais tempo, as formações que acontecem, né, desde a década de 90, com uma certa intensidade. Sei que a Jerusi Romão esteve aqui ontem, outras pessoas que participaram intensamente das formações da rede. Né? Então, a literatura, ela se amplia, as pesquisas se ampliam, mas nem sempre elas chegam na escola. Num artigo meu de 2012, eu sei que já faz tempo, mas não difere muito, não. Eu fiz um levantamento, eu fui falar sobre Menina do Laço, fui escrever sobre Menina do Laço de Fita, e eu fiz uma pesquisa no Google. Parece estranho, né? Mas foi no Google. Eu botei assim, personagem negra para trabalhar na escola. E as 100 primeiras listas que vinham no Google era Menina Bonita do Laço de Fita. Então, assim, alguns livros, eles já causam estranhamento. Causam estranhamento por quê? Porque é uma produção marcada historicamente e importante. Eu não estou aqui desqualificando o seu tempo histórico deste livro. Porque a Ana Maria Machado escreve ele em 1968 para a revista Recreio, está lá publicado na revista Recreio, e é um dos primeiros textos que traz, então, uma criança negra como personagem, e essa criança negra contemporânea sendo valorizada nos seus aspectos, né, no seu fenótipo. Então, tem uma força aí o livro, que na década de 80 é publicizado em livro. Então, era um texto que vira livro, como muitos outros textos da Ana Maria Machado, Coutinho Rocha, enfim. Mas mudam-se os tempos. Eu adoro esse refrão, né, um poema de Camões do século XVI. Mas ele está certíssimo. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O tempo é feito de mudanças. Então, se alguns anos atrás a gente... já faz décadas, né? Mas era ontem, para uma geração. Xuxa dançava pelada na televisão. Adoro usar esse exemplo. E todos achavam maravilhoso, e a escola reproduzia isso. Hoje, existem leis, né? Se aparece uma apresentadora fazendo um trabalho assim, para as crianças... Eu não falei nada e já tenho só 10 minutos para falar, gente. Então, não me convidem mais, tá? Essa coisa... Não dá. Olha só, mas eu vou fechar... Vou fechar esta questão, só dizer assim, que muitos livros que estão lá na escola e que, às vezes, a gente não sabe por quê, mas eu não tenho que usar, é entender, não desqualificar esses livros, eu não estou censurando, mas dizer assim, né? Muita coisa andou, muita coisa mudou. Né? O próprio termo mulata que está no livro. Ora, um dia eu quis ser mulata do Sargentelli quando eu era criança. Né? O termo mulata era um termo corriqueiro no cotidiano da década de 50, 60 e 70. Hoje a gente sabe o que implica. Então, vocês podem verificar que vocês não ouvem mais esses termos. Por quê? Porque os estudos avançaram. Nós aprendemos mais. A gente está sempre em constante aprendicismo. Eu vou voltar para o grupo de pesquisa e vou dizer assim, que nas discussões sobre a literatura e a educação das relações étnico-raciais, nós nos debruçamos, então, de 2015 a 2017, na produção do Rogério Andrade Barbosa, entendendo que ele é o primeiro autor a se deslocar para o continente africano. Ele foi para Guiné-Bissau na década de 80. Foi companheiro do Grando em missão, né? Ele sempre, quando lembra de Florianópolis e fala conosco, ele sempre lembra do Grando. Eu, né, estava em missão com o Grando. Então, jovens indo para esses países do continente africano que falavam a língua portuguesa e que eram recém-independentes e pós-guerra civil. Então, neste trabalho, de 2015 a 2017, nós fizemos a resenha de mais de 80 títulos das obras do Rogério Andrade Barbosa e publicamos, então, em 2018. Essa é uma parceria com a Tati, foi coautora, junto com a Rosilene, eu e a Arlete.
Depois eu venho com uma pesquisa, que até foi pesquisa contemplada pelo edital universal do CNPq, fez parte do recorte do meu pós-doc, de um pequeno recorte do pós-doc, que era pensar, então, de lá para cá, as literaturas africanas de língua portuguesa para a infância publicadas no Brasil no período de 2003 a 2018. Porque se nós víamos um crescimento da literatura de temática afro-brasileira, quer dizer, aquelas que escritas por não negros, mas que traziam a temática, e a escrita por negros, nós começamos a perceber que existiam muitos livros de autores, então, do continente africano, principalmente em língua portuguesa, chegando no Brasil, mas começam a chegar pós-lei. Tá? E daí, quando a gente vai estudar as literaturas de língua portuguesa, as literaturas africanas de língua portuguesa para a infância, é data marcada, 2005, 2006. Então, é algo muito recente, muito vinculado à lei. Tá? E daí, o que nós, do grupo, vamos fazer? Primeiro, vou abrir um parênteses. Uma constatação que daí fiz, a partir de congressos, eventos, assistindo muitas comunicações, era que os livros, em sua grande maioria, traziam o vínculo às lendas, aos contos populares, né? Às narrativas da tradição do continente. Então, assim, aquela figura do contador de histórias, né, que aqui a palavra começa a ser chamada de griot na França, e aqui a gente continuou utilizando, né? E isso me intrigava. Isso começou a me impacientar. Eu disse, nossa, a gente fala tanto estereótipo, e nós não estamos criando outro estereótipo, dizendo que as literaturas africanas todas só são lendas, contos, tradição. Mas eu não conheço o que se produz lá, eu conheço o que chega aqui, né? Então, eu dou um salto, eu vou até Moçambique, que era o que mais tinha, maior produção no Brasil, e vou até Moçambique, então, querer saber o que eles estão produzindo lá. Né? E daí a história muda, a gente vai ver que lá tem a criança, né, no seu cotidiano, com as suas brincadeiras, os seus jogos, enfim. E isso nos leva também para o que eles denominam de mãe da literatura infantil, ou a pioneira nos livros infantis, pós-guerra civil, que é a partir da década de 90, que é a Angelina Neves. Então, aqui eu trago 3 produções que foram coletivas. Eu disse que era uma pesquisa do edital universal, que é individual, uma pesquisa de pós-doc, que é individual, mas todos os resultados eles vieram no coletivo. Então, a gente produziu de livros e leituras. Zâmbia, me ajuda se esse é contigo, eu não estou conseguindo. Esse é contigo, né? Então, daí de livros e leituras, eu organizo com a Zâmbia, e tem várias produções do grupo, né? Então, Valesca está ali, também no Para Dar a Conhecer tem a Élica, tem a Valesca, a Tati, Zâmbia, Suelen, né? Principalmente no Dar para Conhecer, tem várias resenhas da Suelen, que, à época, estava no curso de graduação da pedagogia. Primeiro, a gente vai se debruçar sobre a produção da Angelina Neves, que é essa pioneira, que a gente vai até Moçambique, faz uma entrevista, traz a entrevista para o grupo, traz os livros. Ela cedeu todos os livros em PDF, num pendrive. Muitos livros publicados pela Unicef, Unesco, que não foram livros comercializados. E o grupo se debruça, então, sobre esta produção. A gente construiu 2 sites. Infelizmente, os sites estão fora do ar. A gente precisa rentabilizar para poder reconstruir os sites, porque eles foram hackeados e inseridos materiais pornográficos. Então, isso é necessário dizer, que a literatura para a infância e a literatura negra, às vezes, sofre alguns reveses, né? E a gente sabe por que sofre. Quando tu para pensar, por que pegam um site de literatura infantil que está falando sobre literatura negra e inserem material pornográfico? Né? E tem os 2 sites que a gente construiu. Depois, o Entre Sonhos e Maravilhamentos, eu faço
uma recolha, acho que essa organização é só minha, mas são artigos produzidos por estudantes da graduação e do grupo de pesquisa, e para dar a conhecer as literaturas africanas de língua portuguesa publicadas no Brasil, resenhas. Daí nós vamos fazer... Daí nós vamos resenhar 37 livros de 46 que tínhamos levantado à época. É claro que hoje tem muito mais, enfim, né? Então, esse material ele está todo viabilizado pelo elas vão me ajudando, né? Pérgamo, que é aquele repositório UFSC. Ótimo, repositório UFSC. Está tudo lá gratuitamente para baixar em PDF e ter o acesso à produção. Tudo em formato e-book, para também, né? Tudo bonitinho lá. Se usarem, citem, né? Citem nos seus TCCs, nas suas teses, citem. Vamos... E daí, esse para conhecer, está aqui o nome do repositório, Zambia e a Tati foram organizadoras comigo, a gente pode pular. O maravilhamento eu fiz, mas está no repositório também. É só botar repositório do UFSC. Daí o da Angelina eu não vou contar, a gente vai pular, porque daí eu falo de cada um dos livros. A gente pode dar uns pulinhos aqui, Tati. Assim, tá? São os endereços. Aqui é uma formação que nós realizamos com a rede estadual, quando a professora Maria Aparecida Rita Moreira fez o pós-doutorado comigo. A Zâmbia também estava nessa pesquisa, e a Tati, que é uma produção muito bacana, e daí também a gente tem dados dessa produção. O PET de Pedagogia, eu fui tutora até 2022, quando eu saio para assumir o cargo de secretária na UFSC, né? Secretária de Cultura, Arte e Esporte, mas o PET de Pedagogia ele merece ser visitado. E nós trabalhamos muito com a rede na pandemia, com os projetos de contação de histórias. Então, não esqueça que no canal do YouTube do PET, nós vamos ter vários projetos de literaturas africanas e afro-brasileiras. Então, um deles, a gente pode pular, acho que já aparece aqui, pode pular. Não, já fui para Poemas do Meu Quintal. Então, a gente... eu acho que... Pula o meu. Pula. Não, pode passar. Pode passar o meu. Pode passar. Pode passar. É aqui. Versos do Índico. Aqui esse tinha que ter vindo. Botei a minha fotinha, podia ter botado outras, né? Depois eu fiquei assim, gente, mas não consegui reorganizar. Mas a gente fez, então, os poemas do Mauro Brito, Celso Celestino Cossa e Pedro Pereira Lopes, principalmente os poemas declamados, estão todos gravados. Eu sei que alguns professores da rede utilizam, mas para relembrar, né, que esse material é para ser usado, a gente fez muito olhando para a rede municipal de Florianópolis e para toda a gente, todos os professores que quiserem usar. Estão aqui os livros que foram usados, a gente pode continuar, Tati, que não vai dar tempo, eu já passei. Tá, não, mas eu tenho mais coisa para falar, então pode... Bastante coisa. Pode? Os autores estão lá, né? A Valesca também, na produção dela de doutorado, trabalhou com alguns deles. A Tati trabalhou com o Pedro Pereira Lopes. Pedro Pereira Lopes, de Moçambique, veio a Florianópolis, veio ao Brasil, e bem no período que a Tati estava fazendo a pesquisa, e foi à instituição, isso foi muito bacana, né? E daí eu quero, então... depois de falar um pouco sobre a nossa produção, e que a gente sabe que nunca dá para falar muito, e daí está tudo lá nos sites, vocês podem procurar e usar como material de referência, eu quero falar um pouquinho desse processo de produção e circulação, também dos meus livros para a infância, porque eu acho que a gente vai se incorporar, é pesquisadora, mas também é aquela escritora, e nesse período até 2019, eu sempre digo, eu era escritora ficcional escondida, né? Porque eu escrevo desde a década de 80, com 17 anos, mas eu só volto a publicizar meu material ficcional, poesia, não só para a infância, em 2019, então é recente, né? Embora eu escreva para a infância desde 2008. Mas eu quero demarcar o Antonieta, que é um livro que me
me dá muitas alegrias, e ele está muito articulado à Rede Municipal de Florianópolis e ao projeto Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco. Porque eu sempre ia na rede com Tempo de Pão por Deus e O Medo e Seus Segredos, né, no Clube da Leitura. E eu tinha o poema sobre Antonieta desde 2014, 2015. Em todos os lugares que eu lia o poema que eu tinha escrito. E em 2017, no Copene Sul, em Florianópolis, na UFSC, depois que eu li o poema, o Joelzito olhou para mim e disse: nossa, mas tu escreve livro infantil e tu não viu que isso dá para, né, fazer um livro ilustrado para as crianças, tá? Eu saí da mesa e disse: como é que pode, né? Eu nunca tinha pensado mesmo. Mas faltava alguma coisa. Daí, em 2018, eu saio, não estava no Brasil. Quando eu volto em 2019, eu comecei a mostrar o poema de novo e disse: gente, o que tu acha? O que tu acha? Tá? Ah, tá legal, publica, tá? Tá, vou arrumar um ilustrador. Não, isso não está legal, está faltando alguma coisa. E daí eu fui no Batista Pereira, né, para falar sobre o Pão por Deus. E, na hora das perguntas, um menino me diz assim: tá, quais são os teus planos futuros de escrita? O guri tinha uns 10 anos, assim, mais ou menos. Daí eu olhei para ele. Eu tenho, já está pronto. Eu vou fazer um livro sobre Antonieta de Barros. Ele olhou para mim e disse assim: o túnel? Quando ele disse isso, gente, eu queria ir embora correndo. Porque eu disse assim: achei o início do poema que faltava. Né? O menino me deu o que eu precisava. Então, quem não conhece o livro diz assim: Antonieta de Barros é nome de rua, mas não é rua. Antonieta de Barros é nome de túnel, mas não é túnel. Antonieta de Barros é nome de escola, mas não é escola. Antonieta de Barros é história, fez história, tem a sua história. Por isso, virou nome de rua, de túnel, de escola. Quer saber quem é Antonieta de Barros? Chega pertinho, eu te conto. Vão ler o livro, né? O restante da narrativa era o poema. Siga o fio da palavra, vamos até a ilha de Santa Catarina, é início do século XX, e lá habitam Catarina, Leonor e Antonieta, e é sobre as façanhas da última essa nossa narrativa. Mas vejam, eu poderia ter começado assim, mas olha que sem graça. Então, foi esse leitor que me dá essa dica, né? E daí eu quero, então, trazer um pouquinho. Eu só vou ler um pouquinho anterior, que eu gosto muito disso. Quando a gente estava publicizando, fazendo lançamento em 2019, aqui na Assembleia Legislativa, eu escrevi esse pedacinho que eu gosto muito, assim, que é: cremos que o silêncio das narrativas sobre mulheres negras deve ser quebrado, devemos fazer muito som e reverberar as histórias do protagonismo negro em Santa Catarina. E no caso específico, da configuração da produção em tela, que é a produção da Antonieta, né? E de tudo que a gente vem discutindo, realizado por mulheres negras, tanto na escrita como na ilustração. Isso se configura como uma possibilidade alargada de desenvolver uma prática, né, de leitura literária antirracista. Então, acho que a importância desse livro, e sempre poderia contar causos desse livro aqui, de leitores crianças, mas também leitores adultos. Porque a gente sempre fica pensando: um livro ilustrado é para a infância. Muitas vezes é para a infância que nos habita, não é só para a criança. Né? E eu quero daí puxar o fio da meada e trazer o Triolé. Por quê? Porque esse livro nasce também pelo chamamento de um leitor. Né? O Davi Nunes Moreira, neto da Maria Aparecida Rita Moreira, faz um trabalho, então, na escola, e a mãe do Davi manda para a sogra, que é a Cida, uma foto do menino fazendo a primeira cartinha dele. Ele estava no primeiro ano. E a Cida disse: olha, mandou pelo WhatsApp: olha só, o Davi, nem deu tempo de eu dar o livro de presente para ele, a professora já está trabalhando com o livro.
E ele escreveu uma cartinha para ti, e eu disse que te conhecia, agora ele quer te entregar. Isso era uma terça-feira. Na sexta-feira, a Cida veio, lá na casa da Élica, lembra, Élica? Nós estávamos sexta-feira à noite, brincando como sempre, né? Tomar uma cervejinha, tá? Ninguém é de ferro. E a Cida chega, então, com o companheiro e o menino. E o Davi, né? Doutora Eliane, ele chama a avó de doutora quando na frente das pessoas, né? Sabe da importância do estudo? Esse menino preto que é um maravilhoso. Daí ele chega e diz assim, doutora Eliane, eu trouxe minha cartinha, posso ler? E daí ele lê a carta. É óbvio que eu não estou com a carta aqui, não vou ler tal e qual. Mas ali ele disse que gostou muito do livro da menina Antonieta, mas que já era hora de eu escrever sobre um menino negro. E ele já tinha até o nome, Cruz e Souza. E eu tenho a mania de ser muito racional, né? Racional e quebro com a fantasia, às vezes. Né? E eu disse, Davi, eu estou com a cabeça cheia de ideias, mas são mulheres negras. Ih, já tenho uma lista. Ele olhou assim, daí ele disse, não, mas olha que a tua ideia é boa, vou até pensar. E daí tentei disfarçar ali a minha racionalidade, né? Que eu tinha quebrado um pouco a magia do encontro. E eu, então, isso é novembro, dezembro eu compro várias biografias do Tom Farias, que eu não tinha, enfim, reúno tudo que eu tinha sobre o Cruz de Souza e vou ler, não ler Cruz de Souza, mas ler sobre Cruz de Souza. E fiz o curso de letras, então ele tinha passado por mim em vários momentos e vi que era impossível falar sobre Cruz de Souza, como eu falei sobre Antonieta, né? É uma vida muito pesada, muito triste, e não queria falar da vida dele só em Florianópolis, não que ele não sofreu racismo aqui, ele sofreu, mas aqui ele vivia um pouco com as personalidades brancas, e ele tinha uma relação mais intensa do que no Rio de Janeiro, que daí foi a miséria total. Né? Então, a própria morte dele, o fim, fui me decepcionando e desencorajando. Veio a pandemia, eu criei o projeto Poemas do Meu Quintal, está lá no YouTube, se quiserem, né? Me sigam no Instagram, me sigam no YouTube. Daí lá no YouTube eu tenho mais de 90 vídeos, todos os dias pela manhã eu acordava, botava um batom, me arrumava e gravava um poema. Né? Foi uma forma de sobreviver com esse projeto. E o primeiro poeta que eu inicio é com Cruz de Souza. E ao pegar os calhamaços, né, que eu tinha do Cruz de Souza, as obras completas, eu me deparo com os triolés, que são uma estrutura poética de 8 versos. Ele escreveu em jornais, principalmente no jornal Moleque, aqui em Florianópolis, antes de ir para o Rio. E eu começo a ler aqueles poemas curtinhos. Eu disse, gente, ele escreveu isso. E aqueles poemas saltavam, que nem trava-línguas. Daí eu fui ler o que era o triolé, fui estudar. Eu disse, gente, isso dá para a infância. Então, eu cumpro, ali a minha dívida com o menino Davi, quando eu digo que o livro Triolé, Triolé, Poemas de Cruz de Souza, vamos ler, é o menino Davi Nunes Moreira, que, numa fartura de sorriso, disse-me que era hora de pensar em escrever sobre o menino Cruz de Souza. E daí eu fiz, trazendo o Cruz de Souza realmente com seus poemas, e as ilustrações são fotocolagens da professora Annelise Zimmermann, da UDESC, e que são de uma preciosidade. Quem não conhece o livro, conheça, né? E ele ganhou o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E aqui, daí, então, nós temos o menino Davi com o Cruz de Souza. Então, todas as montagens de fotografias da Annelise foram, assim, belíssimas. E quero, daí, então, porque a gente tem que parar, as meninas estão dizendo que já parou, já deu, já ultrapassou. Tem 2 minutos, 3? Tem mais tempo. Então, eu quero dizer para vocês, então, que viu como eu acabei sendo rápida, porque eu quero mostrar as coisas? Então, eu queria dizer para vocês que em 2019 também foi um grande ano, porque eu ganhei da Academia Catarinense de Letras e Artes o prêmio de personalidade literária do ano. E quando eles deram esse prêmio, eu entendi assim, é por causa do livro Antonieta, que está bombando, está todo mundo falando do livro Antonieta. E quando eles vão entregar lá a medalha, enfim, e mostram no PowerPoint quem é a Eliane e o que a Eliane fez,
claro que foi tudo até a década de 90, faz muito tempo. Mas, assim, todos os prêmios literários que eu tinha ganho em concursos universitários, enfim, eu disse, gente, eu escrevia e mostrava, porque eu continuava escrevendo, mas eu não mostrava. E daí eu saí dali também dizendo assim, eu vou mostrar de novo, me desavergonhei. Então, 2020, mesmo com a pandemia, eu começo a publicar meus poemas na revista Piché, na revista Ruídos Manifestos, todas online. E daí começo a participar, nunca tinha participado de coletâneas, né, de antologias, e hoje eu estou em 25 antologias, Portugal, Alemanha, me convidou, eu vou. Né? Então, estou lá escrevendo, e o ano passado eu lancei 2 livros, que eu gosto muito. No Dia Molhado Faz Sol, que é um poema, o título é o título de um poema que eu dediquei a Suelen, que está aqui, né? No dia da defesa dela de TCC, e que deu o nome ao livro. É um livro artesanal, todo costurado à mão, enfim, não tem para vender, tá, gente? Costurei 120 livros, e daí os 120 livros foram distribuídos. Um dia, se a gente for fazer uma oficina, a gente costura, e daí cada um recebe o seu livro, tá? E daí também publiquei A Biblioteca Ninho dos livros Passarinho. Não é um livro para a infância, mas pode ser para todas as infâncias. Mas eu fiz em forma de sanfona, são 9 poemas, naquela estrutura que chama, né, um pouquinho aí a atenção. E hoje eu estou lançando aqui para vocês, vou fazer um atiramento. Em Moçambique eles dizem, atiramento, lançamento. Né? E daí, que é o Distraída entre Versos Apressados, que são 20, não consigo abrir, que são 20 cartões postais, são 3, os poemas são de 3 versos, que eu poderia chamar de haikai. Alguns são haikais metricamente, mas como uns não estão metricamente, eu disse, um dia todo mundo vai me estudar, né? Estou pensando isso, que as pessoas vão me estudar, né, um dia. E daí vão dizer assim, nossa, mas ela não fez a estrutura do haikai. Vão começar aquelas críticas, né? Então eu botei versos apressados, daí ninguém vai me criticar. E eu vou terminar, então, com um poema do Dia Molhado. Vou ler, dá 2 até, né? Porque tem 3 minutos, né? Então, eu vou ler o Desavergonhada, que eu gosto muito, e daí você já conhece um pouquinho de mim, tá? O livro, ele é um livro que ele tem 20 poemas, então tem poemas que trazem um pouco... São 20 poemas de negritude. Então, ele tem uma grande parte que é o negro, mas já... Eu não gosto de falar muito da escravização, do período da escravização, mas faço isso dialogando com o contemporâneo. Depois, são poemas memórias minhas, e eu, mulher, e depois eu homenageei algumas pessoas. Né? Então, eu vou ler o Desavergonhada. Não tenho vergonha da minha história. Esfreguei chão, lavei panos encardidos, limpei latrinas fétidas, o resto da merda que não era minha. Não tenho vergonha da minha história, não abri geladeira alheia. Na mesa posta, fiquei ausente. Dormi de barriga vazia e desacordei em cama de poucas cobertas. Não tenho vergonha da minha história, minha e de tantas outras meninas negras que têm na sua história a casa do outro. Com barro, água e sal, construímos as nossas e outras tantas casas, guarida para outros sonhos. E daí eu vou ler o poema que dá nome ao título do livro, que se chama No Dia Molhado Faz Sol, para Suelen Ferreira Amorim. Um tambor canta no peito, faz festa no dia molhado. Diz-me que é tempo de celebrar vitória da corpa negra na academia, a celebrar aquelas que se alevantam. Diz-me que é tempo de não calar. As escritas negras existem, resistem, persistem. Lutemos. Diz-me que é tempo de desenhar outro tempo, tempo de negritude, de menina-mulher a batucar seu canto de saber. Um tambor canta no peito, faz festa. No dia molhado, faz sol.
termino aqui, acho que cumpri o tempo. E os livros que eu falei estão todos aqui, tá, gente? A gente tem uma malinha aqui, depois, quem quiser, estão aqui, tá? Tem autógrafo daí. A gente... Agradeço imensamente. Ficou mais difícil da gente mediar agora, né, Tati? Mas eu vou pedir, então, para vocês se organizarem. Se vocês se sentirem mais confortáveis, escrevam a pergunta, né? Pensem, elaborem. A gente vai abrir para 3 perguntas depois. Vou fazer um breve comentário e a gente já passa para vocês. Que importante, né? Esse fim de manhã aqui. A gente começou falando sobre uma prática pedagógica no chão da escola, que parte de um livro escrito por uma autora negra, que achou necessário que outras crianças conhecessem cientistas mulheres, que outras crianças pudessem imaginar futuros possíveis. E elas imaginaram. A Arielle imaginou, o Caleb imaginou. E esses futuros possíveis, eles são a potência que a literatura nos permite acontecer, né? E aí, essa é uma questão... Eu sou professora de história, né? E daí a gente sempre começa o ano letivo perguntando por que a gente vai estudar história. E parte da nossa ideia é estudar a história para poder agir no presente. E na literatura negra a gente sempre diz que a história, ela é a história oficial e, na verdade, quem conta as verdadeiras histórias são as memórias. E aí, quando a professora Eliane vai buscar as memórias da Antonieta, ela está reescrevendo o passado para que outras crianças brancas e negras possam projetar futuros possíveis, né? Então, acredito que foi um feliz encontro que as crianças no Beatriz, pela palavra do professor João Vitor, pudessem se imaginar, idealizar possibilidades, encontrando outras mulheres no espaço-tempo, né? E a Eliane faz a mesma coisa, nos convida a reconhecer a Antonieta nesse outro espaço-tempo e vai além. E eu não tinha pensado nisso antes, mas hoje eu consigo imaginar e entender que, na verdade, você é uma escritora afrofuturista, porque você está reescrevendo o passado para a gente. Então, é fantástico, né? Agradecer imensamente essa generosidade de fazer esse movimento, né? E de nos convidar a fazer esse movimento. Toda vez que um professor escolhe trazer literatura para a sala de aula, ele está sendo disruptivo, porque toma tempo, né, professor? Eu imagino o cuidado e a atenção de produzir cada uma das sacolas literárias, de organizar e sintetizar esse material, e essa amorosidade vertida pela literatura é fantástico, porque permite que os nossos estudantes ou as nossas crianças não só imaginem futuros possíveis, como criem esses futuros, né? Então, é muito belo. Fico muito feliz com essas falas de hoje. E agora, ninguém pode dizer que não tem material, né? A professora Eliane deu, inclusive, o lugar onde tem, de graça, os e-books para baixar. É importante também citar que as bonequinhas que estão aqui na frente, quando eu cheguei com a proposta para as crianças, a gente pensou, tá, a gente precisa nomear essas amiguinhas nossas que vão participar das nossas aulas no decorrer desse ano letivo. E daí, a turma da manhã escolheu colocar o nome da bonequinha deles de Arielle, e a turma da tarde escolheu colocar o nome da Nailze. Acho que agora a gente passa para as perguntas. Eu só gostaria de... Não, eu acho que sim, tem que fazer... Então, acho que agora a gente passa para as perguntas. Só gostaria de destacar, né, como é importante a gente pensar aí a leitura literária, mas, para além da leitura literária, as mediações literárias que a gente faz com os títulos, né? A forma como a gente conta, como a gente dramatiza, né? A professora Eliane trouxe várias formas aqui de contar. O professor, né, João Vitor, com os 2 estudantes, assim, parabenizo, muito bacana o trabalho, né, que nos mostrou realmente como desenvolver aí um trabalho em relação, que eu falo sempre, né, pensando aí uma educação literária antirracista, né? Então, para que a gente terminar só com essa breve reflexão, agora alguém fazer pergunta?
Já estou figurinha carimbada aqui, né, de tanto perguntar. Achei as crianças lindíssimas, maravilhosas, a professora Eliane maravilhosa. Eu quero perguntar para a Arielle, desculpa, Arielle, se você, Arielle, se identificou com alguma cientista. Katherine Johnson, né? E o que ela faz? Ela trabalha na NASA. E no filme dela, ela vai para um lugar que só tem brancos. E aí, eles começam a, tipo... Tinha uma cafeteria, uma cafeteira, que era uma para ela, por ela ser preta, e uma para eles ser brancos. E o banheiro também, era banheiro para ela e um banheiro para os brancos. Era só isso. Muito obrigada. E eu quero perguntar para o Caleb quem foi o cientista que ele mais gostou? Ou se identificou, a cientista que ele mais gostou? Ou se identificou com o trabalho também? Eu também gostei bastante da Kathleen Johnson, eu não sei pronunciar direito, porque ela foi uma mulher que existiu na vida real, ela foi uma das mulheres negras mais importantes para a sociedade, não só dos Estados Unidos, mas também para a revolução da NASA, né, que ela fez muitos cálculos, né, de o foguete, como ele ia acontecer. Isso foi muito legal e Kathleen Johnson é uma pessoa que as crianças deveriam estudar sobre ela, porque ela é uma pessoa muito importante. Muito obrigada. Para a professora Eliane, eu gostaria de perguntar, tem algum romance? A resposta é bem curtinha, todo mundo com fome, né? Por enquanto, não, mas não quer dizer que não tá uma caraminhola, assim, né? Agora foi uma provocação. Não, é uma provocação. Escreve uma carta. Alguém mais, gente? A Suelen, a nossa... Olá, bom dia. Eu sou Suelen. E queria primeiro, agora agradecer imensamente a professora Eliane Debus pelo poema, pela pessoa que ela é. Em vida, essa intelectualidade, amorosidade, eu sou apaixonada por ela, agora publicamente. E a pergunta que eu quero é com relação aos livros para a infância, né? Você se dedicou à infância. E a gente vê que esses livros dialogam até mesmo com os adultos, né? Eles chegam nas casas muito mais com mais facilidade do que outros, mais teóricos, mais com rigor maior de teoria. Então, como essa relação de escrita para a infância, esse direcionamento para a infância, mas que também acomete os adultos, assim, como é que foi essa? Essa é uma pergunta que a gente ficaria também aqui horas, né? Mas só dizer que eu tenho colocado muito, não como literatura infantil, mas como literatura para infâncias, nessa dinâmica de que é para todas as infâncias, e a infância do adulto também, né? Os adolescentes, muitas vezes a gente corta e diz assim, não, esse é livro com muita imagem, muita ilustração. Não, vamos pegar os livros mais volumosos, enfim. E muitas vezes a gente acaba não conquistando os leitores, né? Eu acho que um livro bem construído, de que não precisa ser livro literário, pode ser um livro informativo, porque acho que a gente tem que fazer essas separações também. O meu livro ele é um híbrido, da Antônia híbrido, porque ele é um livro que tem dados históricos, mas ele tenta brincar com a linguagem. Então, ele não está nem no plano do livro informativo e nem no plano do livro totalmente literário, né? Então, tem essas discussões também que, às vezes, são difíceis da gente ficar anunciando. Mas o que eu tento é não menosprezar a capacidade da infância, da criança,
né? E nem a capacidade do adulto que vai mediar esse livro. Eu não recebi nenhum sim ainda de grandes editoras, como eu tenho o livro pela Cortez. Eu digo grande comercial, né? Porque, para mim, a Cruz de Souza é uma editora grande, uma editora gigante. A Juriti publica meus livros de poesia também. Mas são editoras que não têm aquele foco comercial tão grande como a Companhia das Letras, não tem um mercado assim já ganho, né? E eu não fui aceita por nenhuma editora ainda, tá? Um dos poemas que estão no livro A Biblioteca é Ninho dos Livros Passarinhos foi questionado por 3 editoras. Já no título, porque era Das Urbanidades Aladas. Esse título não pega. Daí botei passarinho urbano. Mudei. Mudei, passarinho urbano. Melhorou, mas tal palavra aqui dentro não dá. E daí, quer dizer, estavam destruindo aquilo que eu tinha construído, porque estava muito complexo para a criança. Então, eu prefiro fazer as minhas publicações por editoras menores, mas que não interferem no meu dizer, do que aquelas que são comerciais e acabam interferindo no meu dizer. Porque, afinal, teoricamente, eu venho construindo um discurso de que a criança e o professor que vai mediar têm a capacidade, sim, de trabalhar com livros com palavras mais complexas. E não são tão complexas. A urbanidade, para mim, não é uma palavra complexa. Quando eu fui trabalhar poemas do Onde Jacques com alguns adolescentes do colégio de aplicação, o que eles questionaram foram pirilampos. Para mim é uma palavra comum, pirilampos. Eles não conheciam. Ora, vamos para o dicionário, vamos pesquisar. Era isso que se fazia há alguns anos atrás. Então, hoje em dia, parece que a gente tem que dar tudo mastigado, que os livros para a infância têm que ser livros prontos, pré-prontos, né? Com textos rápidos, aligeirados até. Então, acho que esses cuidados, eu acho que muitas vezes alguns escritores se submetem ao mercado e daí começam também a reorganizar a sua produção. Mas é um tema complexo. Tá, Sueli? Não vou, porque ficaríamos horas aqui. Mais alguém? Acho que não, né? Então, a gente... Tá. Vou ficar carimbada igual a Simone. Eu até contei já para a Eliane, eu tenho uma neta de 4 anos que mora em Goiânia, e eu estive no lançamento do livro da Eliane aqui, pedi um autógrafo para ela, né? E ela apresentou lá na escola dela a Antonieta de Barros, e ela gravou, toda vez que a gente vem, né, quando eles chegam, a gente passa pelo túnel, ela diz... Túnio Antonieta. Não, Antonieta é nome de túnel, mas não é túnel. Então, a gente agradece. Tem mais uma professora quer falar. Oi, bom dia a todos e todas. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de falar assim, sabe? Mas eu não podia deixar de agradecer. E eu não gosto de pegar o microfone, porque eu pego e começo a chorar. Quando eu estou emocionada, entendeu? E quando as coisas me emocionam muito, eu começo a chorar. Então, eu peguei o microfone e começo a chorar. É uma característica, assim, quando eu vejo uma coisa que é muito emocionante, que me toca. E essa comunicação me tocou muito. O trabalho da escola é fantástico, é lindo. O trabalho da Eliane eu já conhecia, né? Conheço a Eliane há anos, o trabalho dela é maravilhoso, mas vendo ela falar assim de toda essa trajetória, a gente vê o quanto que ela é incrível, o quanto que a gente tem pessoas incríveis em Santa Catarina, maravilhosas. E as pessoas negras, às vezes, não são totalmente reconhecidas. E eu sou assim, muito emocionada, porque ontem eu já participei da palestra da Jeruse, que também me emocionou muito. Eu cheguei no gabinete, a gente atendendo uma escola, que a gente tinha uma escola para atender, e a gente recebeu uma denúncia de racismo numa escola. Ontem, só saindo daqui, tipo, tu sai toda empolgada e tal, chega lá, um balde de água fria, né? Aí hoje, também preparada para vir para essa palestra, recebo outra denúncia de outra escola estadual pelo WhatsApp, uma reportagem.
Então, a gente vê como aqui a gente ainda está entre nós, né? Construindo esse mundo novo. E a gente sai daqui e já tem que se defrontar com uma realidade tão dura e que faz a gente sofrer tanto. E a gente tem que continuar lutando. Parabéns para a Rede Municipal de Florianópolis. Parabéns mesmo. Que trabalho lindo. Eu espero que nessa rede não aconteça nem a situação que eu tive que presenciar ontem, a denúncia que eu tive que presenciar ontem, e nem a denúncia que nós vamos ter que lidar a partir de hoje, na rede estadual, que ainda tem bastante a ser construído. Já construiu bastante, mas ainda tem bastante para construir. Então, parabéns mesmo, a rede, que trabalho lindo. São 30 anos, né, de lei, então são 30 anos já de uma firme construção, e isso muda tudo. Eu precisava fazer essa fala, embora emocionada, mas essa fala. Obrigada, gratidão. Eu acho que é bem importante a gente demarcar, né, antes de encerrar, que parte considerável desse trabalho dessa rede acontece porque corpos racializados estão presentes. Então, se o Estado quiser mudar, talvez garantir ações afirmativas no ingresso dos professores seja necessário. Não é a solução, mas é um começo, né? Garantir a representatividade, a paridade, a equidade, né? Isso é primordial, né? E a nossa rede já faz isso há muito tempo, né? Então, talvez o Estado tenha que aprender um pouquinho com a gente, né? E agradeço aí imensamente todo mundo ter ficado até agora. A professora Eliane estava preocupada, né, com que está na hora do almoço. Muito obrigada, professor João Vitor e os estudantes, Arielle, Caleb. Maravilhoso trabalho. Obrigada, professora Eliane, pela partilha. Gratidão. A prof. Por esse Eliane disse que tem conversatório. livros, né? Quem quiser adquirir. Isso, vou indicar os livros, mas também dar algumas dicas de locais de almoço. Aqui no 4º andar, na Lesc, no Sesc, e o Desvio Burger, se indicar que está no Seminário de Heré, é R$18 a comida. Retornamos daqui a 1 hora. Por favor, tente retornar daqui a 1 hora, porque tem apresentação cultural imperdível. Osmar Cunha. Não vai dar, o bugio é... não, eu falei...